O tema que foi proposto, não serão apresentados slides agora. Nós vamos fazer um exercício. Eu vou projetando a minha voz e vocês vão formando os slides na mente de vocês, ok? Houve um acidente tecnológico com os slides. Espero que não haja um acidente com a minha mente agora. Muito bem, então, como ela já anunciou, a minha especialização é em transtornos mentais. E eu vou falar para vocês, nesse curto espaço de tempo, sobre o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele é abordado em várias áreas da ciência. Nós sabemos que o desequilíbrio emocional, ele pode ser produto de várias causas. Allan Kardec desenvolve o tema do desequilíbrio emocional em várias passagens. Ele fala isso na introdução, no preâmbulo do Livro dos Espíritos, quando, no item 15, ele fala sobre a loucura e suas causas. Esse tema também é muito desenvolvido no capítulo 12, da terceira parte do Livro dos Espíritos, da perfeição moral. Esse mesmo assunto é desenvolvido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sob o título de Sede Perfeitos. Também em várias outras obras da codificação, nós vemos em várias passagens Kardec falar sobre as causas dos desequilíbrios emocionais, dos desequilíbrios mentais. Um dos problemas que a gente tem ao tratar desse assunto é a questão da terminologia. Nós sabemos que a terminologia usada à época de Kardec era um pouco diferente algumas vezes. Por exemplo, a palavra paixão, no século XIX, não tinha exatamente o mesmo sentido que tem hoje. Paixão, as paixões da alma, né? Desde lá de René Descartes, a grande obra do pai da ciência moderna, René Descartes, que são as paixões da alma, ou mesmo retomando um pouco lá atrás, em Aristóteles, quando ele nos fala, na sua obra, que é considerada praticamente a primeira obra fundamental de ciência psicológica que nós conhecemos, né? A Psique, Repsique, que em latim foi traduzido como de anima, e em português a alma. Então lá nós vemos que não é nova a ideia de que os desequilíbrios, que hoje nós chamamos de desequilíbrios mentais, que há 30 anos atrás nós chamávamos de desequilíbrios psíquicos, que um pouquinho antes a gente chamava de doenças do espírito, né? É até uma coisa interessante, porque quando a gente vai ler autores materialistas sobre a questão do desenvolvimento e da patologia da mente, a gente vê que no século XIX o termo utilizado era espírito. Na psicanálise, por exemplo, Freud fala, né, sobre o espírito, na filosofia também. De modo que, para efeitos desse curto tempo que nós temos aqui para tratar de um assunto tão vasto, eu vou considerar como termos equivalentes, mesmo sabendo que nas várias teorias muda-se a preferência por cada termo, cada conceito tem uma especificidade, mas para efeitos do nosso entendimento aqui, eu vou considerar como sinônimos, como equivalentes, as palavras alma, espírito, psique ou psiquismo e a palavra mente. Antigamente, mente era o quê? Era apenas um aspecto da psique, o aspecto cognitivo, o aspecto racional, a parte intelectual. Então, quando você tinha uma doença mental, você tinha um problema na formulação do pensamento, na maneira de proceder, de agir intelectualmente. Hoje, por efeito de várias questões, a palavra mental ficou assim quase como substituto de psique ou de psiquismo, né? Que substituiu, num certo período, o termo espírito do século passado. Portanto, para mim, pelo menos, eu procuro não fazer distinção entre esses termos, porque ajuda muito a compreensão, no sentido de fazer aquela ponte entre o que o Kardec falou, o que o Freud falou, o que Jung falou,
o que os modernos filósofos da mente falam, né? Porque nós sabemos que de teorias nós estamos cheios, mas a realidade é uma só. Onde é que Kardec fala, então, dessa questão do equilíbrio emocional, dessa questão dos distúrbios ou transtornos ou doenças do nosso espírito? Ele fala ao longo de toda a obra, e se a gente prestar atenção, na raiz das causas primárias das doenças ditas hoje mentais, está o egoísmo. O egoísmo que dá origem ao orgulho, à vaidade, à cupidez, à intolerância, à maldade, à luxúria, etc. E aí vem aquele tema que é um tema tradicional na história da humanidade, que é o tema dos vícios e virtudes. Em termos católicos, os pecados capitais. Né? Se nós entrarmos na internet, nós vamos ver assim muitos estudos sobre os 7 pecados capitais. Kardec desenvolve isso no capítulo 12 das Leis Morais. Ele fala sobre os pecados capitais, né? E em várias passagens. Nós sabemos, para iniciar o assunto, que os 7 defeitos ou vícios graves que podem causar doenças mentais leves, moderadas ou graves seriam, primeiro, o orgulho. O contrário do orgulho seria a humildade. E para ser humilde, você tem que se resignar e você tem que renunciar ao orgulho, ao egoísmo. O segundo vício essencial, principal, ou se quiserem, o segundo pecado capital, numa linguagem católica, seria a ira, o ódio, a fúria, representado por Satanás na mitologia católica, enquanto que o orgulho é representado por Lúcifer. Né? Lúcifer, luz, aquele que leva a luz, fero, levar, é aquele que leva a luz da ignorância, achando que está levando a luz da inteligência. O terceiro vício essencial a ser combatido para todos aqueles que desejam a perfeição moral, desejam ser felizes e desejam prevenir a loucura, o sofrimento e todos os tipos de doenças espirituais e as suas consequências físicas, como câncer, etc., seria então a gula. O contrário da gula é o equilíbrio, é a moderação, é o comedimento. Quando eu falo em gula, não é só de alimentos, não é só de comida. Aí nós podemos pensar em todos os instintos básicos, em todas as potencialidades da alma. Então, nós podemos ter a gula pelo dinheiro, pelo sexo, a gula pela comida, pela posse de bens materiais, a gula pelo acúmulo de dinheiro, etc. Embora a gula pelo dinheiro tenha um outro nome, né? Ganância, representado pelo deus Mamon, e o templo de Mamon na Terra é chamado hoje shopping center. A gula é representada mitologicamente por Beelzebu, né? Eu ia projetar esses capetas clássicos, mas houve uma pane no meu equipamento, talvez por eles mesmos, e, portanto, vocês vão imaginar um diabão bem feião, ok? Eu tenho um problema sério com tecnologia. Todos os aparelhos tecnológicos que eu compro, eles arrebentam na hora que eu mais preciso. Eu tenho um amigo que é médium, disse que eu tenho um poder negativo muito grande no meu perispírito. Quando entra em contato com a tecnologia, queima o lado mais fraco. O quarto defeito que vocês certamente não têm é a preguiça, é o ócio, né, a ociosidade, a indolência. Né? O contrário disso é a atividade, a laboriosidade, a diligência, o zelo, o cuidado, né, a investigação, o desejo de agir. Até porque uma regra básica em psicoterapia é que a cura está na ação. Quem fica entregue esperando que alguém venha curar, vai se deliciar com os sofrimentos da doença. Depois, o quinto vício capital, representado por Leviatã, famoso livro de Thomas Hobbes, é a inveja. O egoísmo invejoso, destrutivo, né? Muitas vezes ciumento, né? Aquele em que há prazer e desejo no desgosto do bem dos outros, com a ideia egoísta de que só nós podemos ser felizes. O contrário disso é
o amor, a caridade. O sexto vício, representado então por Mammon e sua rede de shopping centers mundiais, é a ganância, é a avareza, a sovinice, é o apego excessivo. E apego excessivo não é a mesma coisa que previdência e economia. Todos nós devemos ser previdentes, né? Não podemos ser indivíduos pródigos. Kardec nos adverte de que indivíduos pródigos, eles aparentemente estão fazendo um bem à humanidade. Na prática, eles estão induzindo as pessoas a acharem que a vida ela pode ser conquistada simplesmente recebendo, né? E, finalmente, o último, representado por Asmodeus, é a luxúria. A luxúria nas suas várias formas. Na forma de erotismo exagerado, de cupidez, de incontinência instintiva, descontrole dos desejos, na forma de libertinagem, de infidelidade, chegando à degradação máxima, que é a promiscuidade, a lascívia. E o contrário, a virtude correspondente, oposta, seria a castidade, a pureza, no seu sentido amplo, né, de pureza espiritual. Muito bem. Então, nós sabemos que todas essas virtudes são o antídoto, são o tratamento, a cura para esses defeitos. Todos que são filhos do egoísmo. O que é que pode acontecer quando, em excesso, aliado a vários outros fatores, você descontrola os sentimentos e os instintos e não compreende o que é que está acontecendo? O excesso, por exemplo, do orgulho pode levar a um estado patológico, um estado doentio, chamado, na área da psicopatologia, de delírio. O indivíduo começa a julgar a realidade de maneira equivocada, ele começa a achar que ele é aquilo que ele não é, ele começa a se dar uma importância maior do que aquela que ele tem, e o descontrole do orgulho exagerado pode levar ele a um quadro de loucura. A loucura, por exemplo, maníaca, né? Ou então a loucura esquizofrênica, ou então a paranoia, que é o delírio, que é a ideia de que você é alguém sobrenatural, alguém poderoso, alguém de muita importância e que, portanto, merece o reconhecimento das pessoas. O segundo vício, que é a ira, o ódio, quando descontrolado, pode levar a uma crise tão grande que você pode ter uma crise convulsiva, a chamada crise epilética, né? Lembrando que baba de epilético não transmite doença mental. Pode dar sapinho, mas não doença mental. Então, o indivíduo pode ter uma crise epilética, pode ter um transtorno de caráter, se ele começa a repetir demais a ira, o ódio, aquilo pode se cristalizar na forma de uma personalidade desafiadora, opositiva, agressiva, uma personalidade impulsiva, destruidora, as chamadas psicopatias. O terceiro vício, que é a gula, em excesso, pode levar à bulimia. Lembrando que bulimia é uma palavra composta de duas partes, bu, que é boi, lime, que é fome, exagerada. Os gregos, quando diziam que você estava com um problema, com uma doença chamada bulimia, falavam, a doença dele é fome de boi, ele come um pernil de boi em 10 segundos. A quarta forma, que é a preguiça, pode levar o indivíduo à depressão. É quando o indivíduo se volta para dentro de si próprio, é quando ele desiste de lutar pela sua reforma íntima, quando ele quer que a solução venha até ele, e, geralmente, na depressão existe uma carga de ódio, uma carga de revolta muito grande, que não é projetada para fora, mas sim para dentro. É muito comum, quando nós começamos a fazer tratamento de indivíduos com depressão, observar que, no fundo, é um ódio muito grande que ele não põe para fora, põe para dentro. E, às vezes, ele fica em dúvida de devolver esse ódio para fora. Nessa hora, ele pode ter uma crise de pânico. Muitas vezes, o pânico é decorrente de um último momento de controle para não agredir o outro por questões morais, questões religiosas, sociais, etc. Mas quando você permite que o indivíduo no tratamento ponha para fora todo o ódio dele,
de preferência longe da pessoa odiada, você percebe que a grande causa é o amor que adoeceu. O outro vício que nós falamos, o quarto, né, que é a preguiça, ociosidade e indolência, né, pode levar, então, essa falta de atividade pode levar o indivíduo ao medo, à insegurança de si. Ele pode insistir nessa forma de se manifestar, desenvolver uma forma de comportamento, de personalidade dependente e, no limite, se ele exagerar muito, ele pode desenvolver uma loucura, os chamados episódios psicóticos agudos. Né? Também o indivíduo que tem o problema da inveja, do ciúme, do desgosto pelos outros, né? O indivíduo que tem um egoísmo destrutivo, invejoso, ele pode também desenvolver ou um transtorno de personalidade, ele pode também desenvolver o que nós chamamos de conflito neurótico, né? Às vezes obsessivo, e pode também, às vezes, chegar a um grau de loucura. Já o indivíduo ganancioso, aquele que não é generoso, no limite ele pode chegar também a apresentar um conflito neurótico de acumulação, os chamados indivíduos acumuladores, né? Ou a compulsão ao poder, etc. E, finalmente, a luxúria pode levar o indivíduo a vários tipos de descontrole, né? Desde o descontrole financeiro, mas também o descontrole do erotismo, né? Da chamada erotomania, ou seja, o exagero no desejo de satisfação das suas pulsões mais primitivas. Muito bem. Qual que é o tratamento para tudo isso? O Espiritismo nos diz que o tratamento é o tratamento moral. Lembrando que a palavra moral, ao longo de toda a obra espírita, é utilizada por Kardec, às vezes no sentido de espiritual, porque no século XIX, moral significava espiritual. As ciências morais eram as ciências espirituais, as ciências humanas, que hoje são psicologia, sociologia, antropologia, etc. Né? As ciências do espírito. Né? Então, o tratamento seria o tratamento moral no sentido espiritual, mas também o tratamento moral no sentido de ética, da retidão da conduta, da boa conduta. Então, o Espiritismo tem a nos dar a terapêutica, né, das doenças mentais, através da transformação moral, no sentido espiritual e no sentido ético, que não deixa de ser, se quiséssemos traduzir isso para a ciência paralela, dita ciência oficial, seria uma psicoterapia moral, uma psicoterapia ética ou evangélica. Muitas vezes a gente fica preocupado com essa questão de que uma coisa é a ciência, outra coisa é o espiritismo. Permito-me dar a minha opinião pessoal, com toda a humildade que eu tenho, porque eu tenho orgulho de ser humilde. Lendo a introdução, no preâmbulo do Livro dos Espíritos, Kardec diz 2 vezes, né, que o espiritismo, o objeto do espiritismo, não é da alçada da ciência. Muita gente pode achar, bom, então o espiritismo não é ciência, ou o espiritismo nunca será ciência. Não é da ciência material. Na página seguinte, ele fala que a ciência material tem como objeto de pesquisa a matéria, e o espiritismo tem como objeto de pesquisa o espírito. E o espiritismo pode desenvolver a pesquisa na interface entre o espírito e a matéria. E não há problema nenhum dos físicos espíritas desenvolverem a pesquisa da matéria. Até porque, quando a gente vai ler André Luiz, a gente observa o quê? Que os 100 trilhões de células que compõem a média das pessoas, os gordinhos têm um pouquinho mais de células, né? Os magérrimos têm menos. Mas, em média, nós temos 100 trilhões de células nesse condomínio celular. Se a gente for pensar que cada célula tem um corpo celular, tem um perispírito celular e tem um princípio vital, olha a comunidade que a gente carrega de graça, tem que alimentar, pagar imposto, comprar comida, e eles reclamam, eles gostam de comida boa.
Só dentro aqui da nossa caixa encefálica tem 100 bilhões de células nervosas. E lembrando que o cérebro não pensa, o cérebro não sente, o cérebro não tem vontade. O cérebro é simplesmente uma máquina mecânica de expressão do espírito, via perispírito. Se um instrumento, um modo de expressão é tão complexo assim, imaginemos o espírito quão complexo ele não é. Muito bem, o tempo está acabando, e o principal é a gente ir lá no capítulo 12 da perfeição moral, no livro dos Espíritos, e observarmos o seguinte: na questão 907, Kardec nos fala sobre as paixões, os sentimentos. A pergunta 907 é muito interessante. Será substancialmente mau o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Kardec está preocupado em saber o seguinte: já que as paixões descontroladas levam à loucura, ao sofrimento, será então que é mau ter paixões? Resposta dos Espíritos: não. A paixão, ela está no excesso. É o sentimento exagerado, né? É a vontade descontrolada. É o excesso que se acresceu da vontade, do desejo, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem e pode levá-lo à realização da perfeição. O abuso dos sentimentos é que causa o mal. A seguir, Kardec nos diz que o sentimento exagerado, a paixão, ela é a exageração de uma necessidade ou o exagero de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. Daí, a gente pode pensar nas paixões criminosas. Uma questão que sempre é importante a gente pensar é a 911. A questão 911 diz assim: não haverá paixões, sentimentos exagerados, tão vivos e irresistíveis, que a vontade seja impotente para dominá-los? Porque se a gente sabe que as paixões descontroladas nos levam à loucura, nos levam à neurose, nos levam ao caráter defeituoso, nos levam à desgraça, ao sofrimento, e nós queremos nos livrar dos sofrimentos, bastaria eliminar esses sentimentos, essas paixões. E aí o Kardec pergunta: bom, mas será que não vai acontecer um caso em que você pergunta assim, muita gente pode perguntar, não, mas no meu caso eu tenho síndrome do pânico, eu não tenho como controlar o pânico, eu não tenho como controlar o meu desejo profundo de morrer, de me suicidar, eu não tenho como controlar o meu desejo obsessivo de esganar alguém da minha família. Então alguém poderia pensar assim, bom, tem casos em que é impossível a gente controlar essas paixões más, esses vícios de caráter, e, portanto, nós precisamos de tratamento, precisamos tomar uma série de medicações que anestesiam o nosso sistema nervoso, até que um espírito de luz venha, retire todos os defeitos da nossa alma, passando por cima do nosso livre-arbítrio, passando por cima das leis de Deus, em que nós temos que ter o merecimento da nossa própria autotransformação. E aí Kardec fala, bom, mas não tem casos que não dá para controlar? Olha a resposta dos espíritos. Existem muitas pessoas que dizem, eu quero controlar, quero dominar, quero eliminar o egoísmo de mim, eu quero ser perfeito. Mas essas pessoas, diz o Espírito, essa vontade que ele diz ter está apenas nos lábios. Eles dizem que querem, porém estão muito satisfeitos de que as coisas continuem do mesmo modo. Quando o ser humano acredita que não pode vencer as suas paixões negativas, é que o seu espírito se compraz nelas. Ou seja, quando você acredita que você não é capaz de se modificar, de se transformar, de deixar de ser egoísta, deixar de ser mal, é porque você tem prazer nisso. Ah, mas eu não acho que eu não tenho esse prazer. Inconscientemente você tem. Você não tem consciência de que tem prazer nisso. Você não tem consciência do prazer que existe na depressão, do ódio que você sente por quem te colocou naquela situação, de quem te rejeitou, de quem fez você se tornar infeliz. Claro que a pessoa, isso é uma coisa que ninguém gosta de ouvir, que o doente mental é o único culpado de estar doente, porque ele desrespeitou as leis,
E, em vez de ele cultivar o egoísmo, ele cultivou, aliás, em vez de cultivar a humildade, ele cultivou o egoísmo. Em vez de cultivar o amor, ele cultivou outras virtudes, como o ódio. E completa o espírito. Então, quando o homem acredita que não pode vencer suas paixões, é que seu espírito tem prazer nisso, em consequência de sua inferioridade. É só porque somos inferiores que temos prazer no mal. Né? Compreende, continua, a sua natureza espiritual, aquele que a procura reprimir, procura transformar, procura a reforma íntima. Vencer os vícios é uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, a matéria é uma coisa maravilhosa. Lembrando que a matéria é uma coisa muito complexa, composta de princípios vitais, princípios inteligentes, em evolução. E a necessidade da reencarnação, todos nós espíritas sabemos, é que o contato com a matéria faz com que nós exercitemos tanto a sabedoria quanto a ética, a moralidade. Lembrando que no plano espiritual superior, espíritos puros não são ignorantes e espíritos puros não são defeituosos no caráter. Ou seja, se nós não desenvolvermos a moralidade, a ética, se não transformarmos numa pureza afetiva e não transformarmos nosso espírito em sábios, não chegaremos lá. Então, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma pedagogia ética. O Espiritismo nos fornece uma psicoterapia evangélica, e pouco importa se isso é feito a nível profissional ou a nível natural, porque às vezes aquela vovó, ela diz a palavra certa, ela compreende, ela modifica, ela interfere na hora exata, ela evita um suicídio, ela dá o exemplo e ela age muito mais do que, às vezes, um profissional que fica 1 ano, 2, 3 tentando modificar a pessoa. Então, do ponto de vista espiritual, as coisas são bem diferentes do que do ponto de vista profissional. Então, pensar que alguém que não é especialista em algo não pode ajudar, não é correto. Kardec desenvolve, então, no capítulo 12, todas as virtudes e vícios que causam os grandes males e sofrimentos. Diz Kardec, compreender bem que no egoísmo reside uma das causas do sofrimento do ser humano. O egoísmo gera o orgulho, gera a ambição, gera a cupidez, gera a inveja, gera o ódio e o ciúme, que a cada momento magoa a pessoa e perturba todas as relações sociais. Continua Kardec nos dizendo que o egoísmo aniquila a confiança, o egoísmo nos faz ficar na defensiva e também o egoísmo é um vício incompatível com a felicidade. E, além disso, ele nos diz que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a origem de todas as virtudes. E, portanto, devemos desenvolver, então, para nos livrarmos do sofrimento e das doenças mentais, devemos desenvolver a justiça, desenvolver o amor, devemos ser bondosos, humanitários, benevolentes, complacentes, indulgentes para com os defeitos alheios, como foi dito aqui. Antes o celular tinha o bip, né? B de benevolência, I de indulgência e P de perdão, que é a tríade do socorro. Então, temos que ativar o bip. E, portanto, finalizando, gostaria de dizer para vocês que a cura das nossas doenças está na oração, está na adoração enquanto comunhão com Deus, está na nossa reforma íntima, está na nossa transformação moral. Eu agradeço a todos e que nós possamos refletir sobre isso todas as vezes que estivermos sofrendo, a fim de que aproveitemos essa existência para a nossa transformação e a nossa redenção espiritual. Obrigado.